Então a gente vai dar início ao Pit Drop de hoje, o último Pit Drop do semestre. A gente vai fechar muito bem, eu diria, acho que fechando toda a discussão que a gente teve muito voltada só para a parte de ciência, de projetos dentro do laboratório, da bancada, e hoje a gente vai sair um pouco disso e explorar um outro lado que seria o que a doutora Mona vai apresentar para a gente sobre startups. Então, vou fazer uma breve apresentação, depois ela pode até complementar falando da sua própria experiência. A doutora Mona, então, como a gente está conversando agora, ela é a fundadora da startup BioLinker e é pesquisadora principal do projeto de inovação em pesquisa em pequenas empresas, de inovação em pequenas empresas, o PIP da FAPESP, intitulado BioApatic G, Diagnóstico Sorológico de Baixo Custo e Alta Performance. Ela é doutora pelo Programa de Bioquímica da Universidade de São Paulo e Programa de Nanociência e Nanotecnologia Internacional. International Josef Stefan. Certo, que eu estou lendo aqui o Lattes e ele está... Tô confusa aqui. É que tem uma letra, acho que tem umas letras em esloveno, talvez você não conheça, é um tá nome, certo, um nome meio... Bom, e ela foi mestre, conquistou o título de mestre em biotecnologia pela Universidade Estadual de Feira de Santana. E ela também lecionou durante 2 anos na Universidade Federal da Bahia para o curso de zootecnia. Bom, eu acho que ela tem muita coisa para falar para nós, eu acho que principalmente sobre a startup, que está todo mundo bastante curioso. Então, eu vou deixar a palavra com ela e ela vai então apresentar a palestra Transformando Bioprocessos em Realidade e a sua importância na sociedade. Obrigada, doutora, pelo aceite mais uma vez e a palavra agora é sua. Muito obrigada pela introdução. Gente, eu ainda estou conhecendo esse aplicativo aqui, mas eu estou vendo que ele para compartilhar é ali, né? Acabei de mexer, só um segundinho para eu abrir para o compartilhar PDF. do lado do microfone, né? Que tem uma telinha, tem a câmera, o microfone e o share screen do lado do microfone. Um momento. Eu acho. Estão vendo? Está entrando alguma coisa. Entrou. Perfeito. Perfeito. Vou botar a tela cheia para começar a apresentar a BioLinker. Perfeito. Perfeito. Bom, então, eu não preparei, interessante você fazer a introdução, assim, a gente pode conversar bastante sobre esse universo de construção de uma empresa de biotecnologia, principalmente no Brasil, tá? Mas eu preparei essa apresentação para apresentar a vocês a startup BioLinker, que eu tenho bastante experiência, né? Que durante esses 3 anos a gente não só fundou, mas tem construído esse legado e é uma empresa extremamente jovem, pioneira num segmento extremamente complexo, né? Que é essa parte de biologia sintética, que é uma tendência mundial. A gente viu como é importante essa questão de ter insumos para desenvolvimento na área que alimenta todos os outros segmentos. Então, a biotecnologia cresceu bastante nesse último ano. Foram, se não me engano, só o mercado do Covid-19 movimentou para a área de diagnóstico e insumos 109 bilhões de dólares, com 2 anos de pandemia. E poder desenvolver insumos biotecnológicos dentro do Brasil, eu acho que é uma demanda de muitos anos, né? A gente
tem um histórico de importar esses produtos e que dificulta, atrasa o desenvolvimento, dificulta personalizações, dificulta necessidade de troca, manutenção. Então, esse é um dos grandes motivos do nascimento da Biolinker. Bom, e a Biolinker tem essa grande missão, essa missão de desenvolver produtos biotecnológicos de altíssima qualidade. Então, hoje a gente vem vencendo essas barreiras para criar produtos cada vez maiores, com qualidade, com um sistema de garantia de qualidade, criando a nova planta que eu vou fazer em Cotia, vai ser uma planta com boas práticas de laboratório, então vai ser uma das primeiras plantas com boas práticas de laboratório para a área de biologia sintética no país. E que a gente quer criar não só produtos, mas corroborar com o desenvolvimento científico do país, gerando dentro dessa missão, a gente tem uma grande visão de gerar esse reconhecimento e colocar o Brasil no mapa, né, nesse segmento de biotecnologia. E a gente poder fomentar a ciência brasileira, né, e criar essa referência a nível mundial. Então, os nossos valores são extremamente estruturados nessas premissas de desenvolver inovação. Esse desenvolvimento científico é sempre buscando criar soluções simples, rápidas e extremamente efetivas. Então, a gente sempre está conversando com os nossos clientes, a gente sempre está tentando obter esse feedback, porque nada é perfeito. Então, quem está na área, quem está na bancada sabe que tem muito erro, tem muito processo, então a gente sempre está desenvolvendo, né? E a busca é sempre excelência e com parâmetros, e buscando sempre parâmetros os maiores possíveis. Quem faz o melhor nisso, né? E a gente tentar ser melhor, superior e criar inovações em cima disso. E alguns segmentos que a Biolinker desenvolveu nesses 3 anos, a gente já é um dos únicos do mundo. Bom, e aí a nossa equipe. Então, a Biolinker é uma empresa científica. Não só eu, como doutora fundadora, mas 70% dos nossos membros são formados doutores. Então, a gente tem doutor em ciência farmacêutica, a gente tem mestres em biotecnologia, mestre em biologia bioquímica, mestre em microbiologia, doutores em química, bioquímica, a gente, doutores, tem um futuro doutor em neurobioquímica, neurobioquímica acho que não é neurobioquímica, deve ser neurologia. E ele é o nosso diretor de marketing, por exemplo, que ele faz cursos de neuromarketing, então é super interessante o background dele juntando com a parte científica. Bom, e esse grupo de cientistas hoje nossa equipe hoje são 10 pessoas, então é uma equipe ainda muito pequena, mas vocês vão ver o quanto essa equipe pequena, junto com os nossos colaboradores, porque a gente tem bastante colaboração dentro da universidade, conseguiu desenvolver nesses 3 anos, que eu acho que a gente, com todos os desafios, e a gente pode falar nos bastidores depois da apresentação, sou bastante orgulhosa pelo time que eu tenho, que é esse time, que é o brasileiro cientista, ele é um dos melhores cientistas do mundo. Eu não quero me gabar, não por isso, mas eu acho assim que a gente tem uma capacidade de resolução de problemas e de resiliência na frente dos problemas fundamental, né? E é fundamental tanto para a ciência como para o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente poder fomentar isso e criar carreiras para mais cientistas, eu acho que é outra grande importância do empreendedorismo científico. E aí, diante dessa história que eu estou contando a vocês, a gente já conquistou bastante prêmios. Um dos prêmios que eu gosto bastante de ressaltar é o prêmio internacional que a gente recebeu em 2019, chamado Hello Tomorrow. É uma organização francesa onde houveram 4.500 aplicações em 119 países e a gente foi uma das 500 empresas premiadas, né,
sendo que a gente estava no track de biotecnologia, com a nossa plataforma tecnológica, que eu vou apresentar mais adiante para vocês. Além desse prêmio, a gente foi premiado na Polônia também como uma das top 40 melhores startups no World Summit, né? Isso foi bem no começo, em 2018, da empresa, ainda estava na Eslovênia, com a ideia da empresa, ainda não tinha CNPJ. O Hello Tomorrow já tinha CNPJ, já estava aqui no Brasil. E aí, chegando no Brasil, a gente recebeu um fase 1, depois recebeu mais outro fase 1 para outro pesquisador, a gente já totalizou 3 fase 1s, e agora eu estou rodando, finalizando um fase 3, né, que foi o fase 3 emergencial, citado na introdução do trabalho. Mas a gente já chegou a aprovar, no total, 5 projetos, né, FAPESP e mais recente FINEP, e fomos acelerados tanto pela BRF, com um projeto para a área de conservação de alimentos, onde a gente tem um bioconservante, e com a Balduco. Mas eu não vou falar desse bioconservante, que é um pouco, está dentro das plataformas que eu vou apresentar para vocês. E é isso que torna a BioLinker tão especial, né? Por que a BioLinker tem conquistado esses prêmios, tem criado essa história, né? A gente otimiza bioprocessos e solucionamos esses problemas com uma alta eficiência, que é um problema seríssimo. Bom, e a gente está entre as 4 únicas empresas do mundo que utilizam essas metodologias para resolver esse tipo de problema, e uma das 10 únicas que comercializa e produz esse sistema livre de células para produzir proteína. E a gente é a única da América Latina. Então, as vantagens aqui tendo, né, para o Brasil é que o atendimento é altamente personalizado, a gente é extremamente acessível, é um time completamente disponível para o grupo, né? E aí são N vantagens, né, de se ter esse modelo de empresas de desenvolvimento tão próximo. Bom, por que isso é um grande problema? O que é um bioprocesso? Então, eu só vou dar uma introdução, porque eu não sei se todo mundo conhece essa grande dor que a BioLinker resolve, né? Bom, todo mundo aqui conhece a tecnologia do DNA recombinante. Se não conhecer, por favor, no final da apresentação, vocês podem falar comigo, ou até mesmo agora, se quiser interromper, quiser que eu explique um pouco melhor, tá? Que ela revolucionou, de uma certa forma, esse segmento, né, criando a biotecnologia, quando a gente descobriu que a gente poderia colocar informações genéticas dentro de outros organismos e usar eles para a produção, né, de alguns insumos. E o modelo clássico disso é a insulina, onde a gente parou de extrair insulina de fígado de porco, de pâncreas de porco, e eram quilos e quilos disso e passaram a ser produzidos em litros dentro de bactérias, né? Então, qual é o grande problema de usar e qual é o grandes desafios no processo de produção em bioprocessos usando organismos, usando essa tecnologia do DNA recombinante? É uma técnica que até hoje ainda é difícil. Existe uma taxa de 70% de falha no bioprocesso, tá? Ela tem muitas etapas, então requer uma equipe extremamente especializada, que é o que a gente hoje tem na BioLinker. São poucos grupos no mundo que tem isso extremamente especializado. No momento que você aumenta as escalas de volume, você precisa estabelecer um protocolo completamente novo, porque você muda completamente a dinâmica de nutrição das bactérias, e aí, então, para escalonar os processos também são complexos, mas ainda possui diversas vantagens você produzir dentro de bactérias, leveduras, células humanas, né? Inclusive, nós fazemos isso. E aí, o que a BioLinker revoluciona aqui? A gente tem um método chamado síntese proteica livre de células, onde a gente simplesmente possibilita a produção de algumas moléculas, de biomoléculas, que não conseguiriam ser produzidas em organismos vivos, né? Que é uma outra grande limitação
do uso do bioprocesso. Então, se o que você produz é tóxico, se o que você produz é muito difícil, agrega, tem particularidades ou requer condições de controles maiores, dentro da célula você não consegue fazer isso. Você injeta o DNA, é como um black box, né? E você depois vai fazer uma série de controles de qualidades para identificar se de fato, e seleções, se de fato você consegue obter aquele produto, aquele bioproduto no final do seu processo. E a gente consegue fazer isso in vitro, né? Usando o maquinário dessas células. E aí, essas são as nossas plataformas, né? Esses grandes diferenciais. O sistema livre de células, onde a gente retira essas enzimas e põe tudo isso em tubos e consegue acelerar o processo de produção de proteína, isso em algumas horas, né? E, além desse modelo de sistema livre de células, conseguimos fazer exibição de ribossomos e exibição de fagos. O que é isso? A gente usa uma biblioteca de vírus, né? Phage Display, mais conhecido. E hoje a gente tem essa biblioteca que são de 12 sequências aleatórias de 12 peptídeos, e a gente consegue também fazer uma biblioteca com esse sistema de ribossomo display, que é um sistema usando essa síntese livre de células. Então, faz essa biblioteca de plasmídio, uma biblioteca plasmidial para a produção de proteínas, e essas proteínas fica um complexo entre ribossomo, a sua sequência genética, e a proteína sintetizada, devido a uns códons especiais que a gente põe no final. E a gente consegue, assim, fazer ciclos de seleções contra o nosso alvo de interesse. Qual a grande vantagem aqui? É que você consegue fazer isso muito mais rápido. É tão rápido o uso dessas plataformas que a gente reduz não só o risco, aumenta a chance de identificar um ligante, né, para o alvo, né, como acelera todo o pipeline do desenvolvimento, que já é desenvolver novas biomoléculas, desenvolver novos. Fala a palavra nova, a gente já sabe que desenvolvimento é algo que leva tempo, dedicação, e conseguir reduzir esse tempo, algo que a gente tem investido bastante. E tem tido uma taxa de sucesso, porque para cada proteína você tem um novo mundo, né? Então, toda proteína ela é peculiar, ela tem pontes de sulfetos diferentes, né? Estruturas. Então, para cada, bioquimicamente falando, para cada proteína, pode ser que dê muito certo e a gente consiga ter uma taxa de sucesso altíssima. Eu vou apresentar aqui alguns. E para algumas proteínas, elas de fato desafiam, né? Então, a gente, nesses 3 anos, por exemplo, a gente tem uma taxa de sucesso de 95% das proteínas que a gente desenvolveu, produziu, prestou serviço, que é uma taxa extremamente alta, né? Em comparação, não sei, assim, quando vocês falam com algumas empresas internacionais, inclusive, né, e o atendimento delas, a gente também estava vendo como é um diferencial do nosso acompanhamento, que eles não dão. Então, a gente tem lutado para manter essa taxa e também fazer overcome, né, conseguir resolver essas proteínas que a gente não conseguiu resolver. Por que elas não estão sendo expressas? O que está acontecendo? Como é que a gente consegue reconstruir, reestruturar aí na estrutura da molécula e alterar isso, que é o que a gente é especialista. Aí a gente faz essa síntese de proteínas sob demanda, esse é um dos grandes serviços, né? E hoje 40% da nossa receita vem de serviços de síntese de proteínas sob demanda. A gente faz uma avaliação dessa proteína, faz um desenho estrutural também. Hoje, inclusive, esse desenho estrutural é gratuito, né? E depois, se o cliente não sabe fazer o plasmídio, não sabe fazer o desenho genético, a gente desenvolve esse desenho genético e expressa, faz uma triagem de expressão e depois realiza o processo de purificação. Algumas proteínas são muito fáceis de expressar, mas tem uma grande dificuldade em purificar. E outras são difíceis de expressar, mas são fáceis de purificar. E alguma porcentagem é muito fácil tanto de expressar e purificar, e é ótimo, aí é o melhor dos mundos, né? E tem aquelas que nem expressam e nem purificam.
Bom, mas basicamente hoje a gente tem uma plataforma de 8 bactérias diferentes, 8 linhagens especiais geneticamente modificadas, que atendem uma série de demanda. Esse foi um dos focos importantes que a Biolinker buscou, de ter várias linhagens, de ter leveduras, não só o sistema livre de células, mas também que é feito a partir de bactérias, né? A gente tem uma bactéria especial que a gente usa e retira dela os ribossomos e as enzimas para fazer o sistema livre de células, nosso próprio, nossa fórmula. Mas temos também outras linhagens de bactéria, temos leveduras e células de inseto, e mais recentemente a gente começou a trabalhar com células REC e CHO, que são eucariotos superiores, junto com uma cooperação que a gente tem com o Centro de Biotecnologia do Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear. Bom, e aqui é um exemplo que eu trago de resultado mais recente, desse projeto do BioAptana IgG, para o diagnóstico, né, para o desenvolvimento dos antígenos de SARS-CoV. A gente, em maio, recebeu essa autorização e fez os desenhos genéticos das proteínas, né? Então foram 8 sequências. A gente desenhou 9, mas infelizmente um dos genes ficou tóxicos e não conseguiu ser enviado. Desses 9, os 8, né, a gente fez uma performance de triagem, e essas triagens compreendem a otimização do cultivo, né, estudo de cepas. Então, aqui tinham 5 linhagens, que está em A, B, C, D, E, para identificar qual delas expressava mais a proteína de interesse, né, que era a que está listado, que é a RBD, a proteína spike inteira, trimérica, que, por exemplo, em bactéria, a expressão aparentemente não valia a pena, então hoje a gente expressa em REC, né? A gente também tinha a protease, a nucleocapsídeo, que é uma proteína extremamente, inclusive, muito, muito fácil tanto de expressar e purificar, e inclusive a gente continuou o trabalho com ela para fazer os testes diagnósticos, foi com ela, e a RBD, né? Mas tinham outras proteínas também, tinha metiltransferase, que saiu numa publicação, né, com parceria com o Instituto de Química de São Carlos, e a polimerase. A gente, acho que foi todas essas, a gente teve também a de membrana, a proteína de membrana. E aí, quando a gente fez a mesma expressão no sistema livre de células, algumas proteínas que não expressavam na célula viva, expressavam no cell free, como essa proteína de membrana, que é a proteína M do SARS-CoV, e a proteína, a metiltransferase, também ela expressava bem no sistema livre de células, em comparação a 1 litro de cultura bacteriana. Isso eram 50 microlitros cell-free, que a gente faz uma batelada de avaliação. E aí, quando a gente faz essas triagens, quando a gente recebe os projetos, né, são diversas vantagens por a gente ser um dos únicos que pode oferecer esse serviço de sistema livre de células como opção para triagem, como opção para expressão, principalmente se o cliente já sabe que a proteína é bem complexa, a gente consegue desenvolver algo bem personalizado, uma síntese rápida, eficiente, e gerar resultados que facilite a pesquisa do grupo, né, em questão. Bom, um pouco sobre descoberta e desenvolvimento acelerado de proteínas, que já é um modelo um pouquinho diferente, que usa mais aquelas outras plataformas de phage display, do ribossomo display, né? Que a gente tem que, quando a gente pega esses projetos, a gente tem que desenvolver o alvo e depois fazer a seleção contra o alvo, usando essas bibliotecas. E esses projetos, em geral, hoje na Biolinker a gente consegue executar cerca de 6 meses a 9 meses, se for 2 alvos em paralelo. Mas se é um alvo só, em 6 meses a gente consegue fazer toda, não só a expressão, a seleção, como a caracterização, síntese e caracterização dos ligantes após o processo. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou dar um salto nesse slide, que é as vantagens dessa metodologia, né?
e os resultados mostrando essa expressão e purificação, desenvolvimento de um ligante, de um case nosso, de um cliente nosso que autoriza a gente mostrar os resultados. Bom, aqui, que é a Cellulose. A Cellulose é uma empresa de Israel, Brasil, né? E ela é uma empresa que é uma companhia que desenvolve tratamentos personalizados para pacientes com câncer, usando CAR-T-cells, e ela contratou a BioLinker para desenvolver alguns peptídeos bloqueadores do CAR-T-cell. Então, a primeira coisa que a gente fez foi sentar, desenvolver o alvo, né? Que era um alvo nunca expresso, não é um alvo comercial, era o alvo dela. Então, a gente fez esse desenho genético, clonou, fez um screen de expressão do sistema e fez uma purificação. E nesse trabalho específico, você tem que ter uma alta pureza, mas uma extrema pureza para evitar que quando você faça a seleção dos ligantes, você tenha seleção de peptídeos inespecíficos para o seu alvo, né? Então, essa etapa de produção do alvo e purificação do alvo é uma etapa extremamente crítica e uma etapa que pega o maior tempo do desenvolvimento. Após isso, essa seleção com os vírus, né, com a biblioteca viral e o desenvolvimento e identificação dos peptídeos ligantes é algo em torno de um mês, mais ou menos, máximo, mas 3 meses, dependendo do alvo que a gente faça, é o período do processo. E nesse caso específico, a gente conseguiu identificar ligantes peptídicos com um coeficiente muito interessante dentro da faixa que o cliente, a gente selecionou dentro da faixa que o cliente queria. Ela não queria em nano, não queria em micro, e a gente conseguiu ter um IC50 de 50 micromolar do peptídeo em questão. E hoje a gente desenvolveu ainda mais 2 ligantes para esse cliente e espero que a gente consiga fazer mais cases nos próximos anos. Falando um pouco sobre esse projeto da FAPESP, né, que a gente desenvolveu aqui junto com o pessoal do IMT, com a professora Esther Cerdeira Sabino, né, que é uma pessoa que eu admiro demais, assim, e poder trabalhar com o grupo da Esther foi um privilégio gigantesco, né? A gente não, quando aconteceu a pandemia, né, quando começou a pandemia, a gente estava começando a faturar, a gente estava começando o programa de aceleração com a Balduco, a gente estava começando a estabelecer a nossa planta produtiva, porque o primeiro ano foi todo só exploratório para descobrir como o cliente funcionava, como para desenvolver esses documentos e construir um mínimo laboratório viável, né? Então foi um ano da empresa sem faturamento, e aí em 2020 a gente começou a trabalhar em janeiro, março, começou a fechar os contratos, fechou tudo. Fechou tudo por causa da pandemia, surgiu a oportunidade do edital e a gente pensou, nossa, é uma oportunidade gigantesca da gente usar a nossa tecnologia, o nosso know-how para desenvolver esses antígenos, né, e criar uma linha de produtos que pode ser extremamente interessante. A BioLinker, por exemplo, não é uma empresa de diagnóstico, a gente não desenvolve diagnóstico, né, e acabamos entrando nesse ramo. E aqui os experts vêm da professora Esther, né, de poder ter contato com essas pessoas maravilhosas, ter aprendido muito sobre o desenvolvimento de testes de diagnóstico, né, e a gente passou bastante perrengues nesse ano desenvolvendo e caracterizando esses antígenos para chegar, né, nesse kit ELISA com resultados com uma performance excelente, porque a qualidade sempre foi o foco no desenvolvimento, então a gente testou diversas concentrações, otimizou os tampões ao máximo, otimizou tempo, otimizações de íons, da mistura, da formulação, até conseguirmos ter uma performance melhor do que os testes da Abult, da Roche e similar aos testes da Eurimum, os resultados finais. Então, a gente, nesse processo de desenvolvimento,
não só isso foi com antígeno N, né? A gente conseguiu ter esse grau de sensibilidade e especificidade nesse teste, como com o antígeno da RBD, eu entreguei para o grupo de São Carlos, do Instituto de Química de São Carlos, que estavam desenvolvendo os bioconjugados, em parceria com eles. Isso que eu coloquei USP como parceria, porque é dentro da Universidade de São Paulo que eu fiz esse guarda-chuva. Eles criaram um teste rápido, que foi notícia, né? E aí a gente apareceu na TV Cultura, na CNN, na Band. Foi bastante interessante ter a Band, ter todo mundo dentro do laboratório, né, com um teste rápido, ultra barato e extremamente rápido. O professor Frank Crespilho, que é o pesquisador principal envolvido no desenvolvimento dessa nanoconjugação, e ele é um expert na área de biosensores, fantástico também. Agora a gente está querendo desenvolver um PCR, um chip, e eu simplesmente amo, né? Como todo cientista, a gente ama desenvolver várias coisas, né? E criar e poder, talvez, ver esses produtos na prateleira também é algo que me deixa, assim, extremamente realizada. E aí, os nossos antígenos, a gente vendeu eles, né, durante o ano de 2020 e 2021 para mais de 10 universidades do país, que usaram uma diversidade de pesquisas, né, na área do SARS-CoV. Bom, e esses foram os cases, essas são algumas vantagens, né, desses nossos processos. A gente tem plasmídios otimizados que solubilizam proteína, diversas linhagens celulares, como eu já falei, acho que eu já falei tudo isso, né, os estudos sistemáticos que a gente gera os relatórios que apoiam o pesquisador no processo, né. Também a gente está agora começando a otimizar processos para nível industrial, então isso é uma nova um novo segmento que a gente começou a produzir algumas proteínas a 5 gramas, né, em escala de grama, né, e a equipe extremamente especializada, né. E essas são as nossas portas que a gente abre, né, desenvolver novas moléculas de base proteica, estabelecer bioprocessos produtivos em escala e possibilitar entrega rápida de produtos personalizados. Aqui são alguns clientes hoje que a BioLinker principalmente na área de B2B, além, obviamente, dos nossos amados cientistas de todas as universidades que a gente atende. Essas são as grandes empresas que vêm trabalhando conosco, né? E muito provavelmente a gente vai aumentar o time no ano que vem, porque tem bastante trabalho, é bastante trabalho. E por causa do Covid-19, a gente acabou criando essa linha de produtos, né? Então, a gente tem esses antígenos. Começamos também, em parceria com algumas outras empresas, a desenvolver as enzimas, né, para gerar os master mix e os nossos controles de RNA sintético do SARS-CoV. A gente começou a produzir esse controle e agora muito provavelmente vai entrar em um kit registrado com uma empresa parceira. Os kits, os elementos do teste rápido também, desenvolvido junto com o professor Frank Crespilho, o teste de ELISA, que a gente tem fornecido a nível de pesquisa, uso de pesquisa clínica, que a gente ainda não tem o registro, estamos tentando negociar para transferir para empresas que possam registrar essa tecnologia que a gente acabou, né, com o desenvolvimento. Bom, aqui só mostrando alguns resultados dessas enzimas e do RNA sintético, controle do GNN, usado pelos nossos clientes, né? Então, parceiros. Bom, gente, eu convido todos a conhecer a gente. O nosso site é biolinker.tech. Somos uma startup de produção de proteína, né? De produção de biologia sintética. E lá no nosso site vocês vão conhecer quem é o nosso time, um pouco sobre as nossas tecnologias, produtos, onde a gente sai, nossas notícias. Aí tem um blog também que a gente tenta alimentar bastante, com bastante informações interessantes. Aí esses são os nossos contatos. Agradeço demais o convite, muito obrigada.
Muito bom estar aqui, poder apresentar esse legado que a gente veio construindo nesses 3 anos, tá? E, e abro para perguntas. Obrigada, doutora. Foi muito legal, muito bom conhecer um pouco mais dessa empresa e desejo boa sorte para você, que isso dê muitos frutos agora com a expansão dela. Eu queria continuar, na verdade, não sei se alguém tem alguma pergunta. Eu Tá, tenho, você Camila, eu tem? Então gostaria. pode começar, o chat está aberto para pergunta. Posso? Aí, parabéns, Mona. Parabéns. Que orgulho, viu? Fiquei assim, olha, impressionada com o seu trabalho. É interessante que você está nessa linha de insumos. Neste ano de 2021, aí eu vou tirar temporariamente. Nesse ano de 2021, eu escrevi um artigo, uma carta ao editor, questionando exatamente o fato do Brasil ter a pesquisa no Brasil está em 11ª posição no mundo. E, por outro lado, quando vamos atrás dos insumos, o Brasil não tem esse perfil e é preocupante, especialmente quando você disse os valores que foram os valores negociados nesse período da Covid. Foram movimentados 109 bilhões de dólares. Quanto o Brasil perdeu nesse período por não ter a produção de insumos, não é? E ver você nessa linha me dá muito orgulho. E, na verdade, o Pit Trop é economia também. Nós aqui estamos falando de economia também. Eu tenho uma pergunta a você. Essa formação, esse mestrado que você fez em biotecnologia, quanto esse mestrado teve uma ação sobre você e direcionou você? Meu microfone está ligado, né? Perfeito. Obrigada, muito obrigada pelas palavras. Assim, eu acho que realmente a gente precisa mesmo fomentar e crescer essa linha de insumos no país. E hoje tem uma associação, né, que é a Ambiotech, que a gente faz parte, que está juntando todos as poucas empresas brasileiras que estão se aventurando a desenvolver insumos e uma com a outra se ajudando. Então, acredito que o futuro para isso vai ser ainda melhor. Sobre o meu mestrado, ele foi fundamental. Assim, eu sou formada em medicina veterinária. E na medicina veterinária eu já conhecia bioquímica, né? Então, já no meu segundo semestre eu comecei a ser monitora, eu gostava muito de bioquímica e comecei a trabalhar com desenvolvimento, estudo de plantas da Chapada Diamantina para tratamento de câncer. Era um câncer que é mais acometido em seres humanos, mas o fato de estar no laboratório, desenvolvendo aquilo, de estar começando a conhecer técnicas de laboratório, de bioquímica, e começar a conhecer o Western blot, trabalhar com extrações, foi algo que eu percebi que eu amava. E aí, por isso, terminei a veterinária e imediatamente entrei no mestrado de biotecnologia, né? Que, inclusive, entrei como primeiro lugar, porque eu amava bioquímica de um jeito. E o mestrado de biotech foi, para mim, assim, o curso dos sonhos. Eu, de fato, assim, me realizei completamente. Que é muito difícil você ter todas as disciplinas que você gosta, né? Então, tipo, todas as disciplinas eu gostei. Eu queria tanto continuar aquilo, eu amei tanto que eu queria fazer o doutorado em biotecnologia, só que tive alguns problemas para continuar o DOC lá em Feira de Santana. E aí a decisão estratégica foi vir para São Paulo, eu sou de Salvador, e fazer o doutorado em bioquímica, também era uma segunda opção, que acabou me levando para um intercâmbio que virou um doutorado duplo
né? E que enriqueceu bastante a minha carreira. Mas já lá no mestrado, eu trabalhei com moléculas completamente novas, né? Era uma prospecção de compostos para tratamento do câncer. E nessa triagem, nesse height of screen que eu fiz, tinha encontrado um composto que era um lead para tratamento. Ele tinha matado todas aquelas células cancerígenas que eu trabalhava e não tinha efeito em células gliais, né, em neurônios que eu tinha estudado, que foi a minha dissertação. E eu fiquei empolgadíssima, disse, nossa, como é que a gente faz para fazer isso virar um produto? Pode salvar vidas. E eu me recordo dos meus orientadores dizer que era muito difícil, que isso era um outro mundo, que não era fácil, que não era assim. Aí eu, por conta própria, fui para o INPE estudar sobre patentes, que eu queria patentear, já que era uma coisa completamente nova. Mas não obtive muito apoio da universidade nem dos meus antigos orientadores. Mas a fagulha foi instalada ali. Eu percebi que não existia empresas no Brasil para absorver isso também, muito menos na Bahia. Foi aí que eu fui conhecer os parques industriais. E um dos motivos de São Paulo também é isso, é que aqui a gente consegue ter um roadmap muito melhor do que em algumas regiões fora do eixo São Paulo, né? São Paulo vai na frente na área de investimento, de inovações, mesmo inovações para tratamento, que a gente ainda não tem muitos medicamentos desenvolvidos pelos brasileiros, né? Acho que a pioneira na área tem sido a Cristália, a Eurofarma, mas eles fazem mais genéricos, né? E não tem... A Cristália, na área de biotecnologia, tem a colagenase que eles estão produzindo, né? E tem umas frentes aí querendo sair, mas acho que a Libs também, mas estão todos aqui, dentro de São Paulo, então em São Paulo também foi bem estratégico. Obrigada. Eu queria fazer mais uma pergunta, acho que a gente tem tempo. Eu vi que você foi ser em ações afirmativas do permanecer, é isso, não é? Isso também te ajudou a caminhar. E aqui eu faço um outro link ao que o professor Renato Giannini, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ele chamou a atenção quantidade de talentos perdidos enquanto não houver a inclusão de todos, não é? E aqui, isso tudo a gente pode ver o resultado aqui no seu trabalho. E outra coisa, eu estou com um projeto FAPESP e eu tenho priorizado as empresas brasileiras. Primeiro, eu procuro saber se, para aquele insumo, se eu tenho alguma empresa brasileira fornecendo, e só depois eu tento comprar e importar. Então, eu já sei que eu tenho a possibilidade de contar com você. E mais uma vez, parabéns a você, parabéns à professora Esther por ter indicado seu nome, porque é ela que vai encontrando, não é? Ela vai encontrando esse pessoal, esses talentos, e ela vai trazendo. Então, que bom, que bom. É isso que precisa nós precisamos para esses jovens, eles observarem, constatarem que é possível, embora tenham dito a você que não seria muito difícil, mas você tem o talento, né, para a coisa. Mais uma vez, parabéns a você, viu? Muito obrigada, viu? Lúcia, sobre essa questão das ações permanecer, só fazendo um adendo, né? Para mim, essas bolsas foi extremamente fundamentais. Eu venho de família pobre, na minha família eu sou a única, né, de carreira acadêmica, né? E eu fui mãe aos 19 anos, eu tinha acabado de entrar na faculdade e engravidei. Se eu não tivesse essas bolsas, se eu não tivesse a creche da Federal da Bahia, que aqui em São Paulo, por exemplo, eu sei que não tem, e é um problema que eu vejo de mães cientistas que protestam a falta de inclusão de mães na ciência. Eu não tinha nem terminado minha faculdade e nem tinha seguido minha carreira científica. Eu sempre tive bolsas e ainda fui mãe aos 19 e eu perdi o pai dela num acidente de bicicleta que ele ia ao trabalho. Então eu estava grávida de 7 meses e fiquei viúva, então eu fui mãe solo. E assim, eu carregava minha filha todo dia para a faculdade. Ela ia comigo todos os dias.
Ela ia para a creche, eu deixava ela e ia para as aulas. E assim, eu costumo dizer que ela me apoiou a ser cientista porque era muito interessante, porque eu tinha que escolher se eu carregava os livros ou se eu carregava ela. Então, obviamente, eu carregava ela. E aí, por eu não poder levar livros, e eu também não tinha muito recurso para xerocar os materiais para levar para casa, e quando eu chegava em casa eu tinha que cuidar dela, eu ia para a biblioteca. Então, todo o segundo que eu tinha de intervalo, eu estava na biblioteca, né? O bibliotecário até me adorava. E aí, por essa disciplina de estudar sempre, estudar sempre, estudar sempre antes, eu acabei ficando uma das melhores alunas. E aí eu digo que foi ela que fez esse esforço. E que era assim, sempre focada em poder dar um futuro melhor para ela, poder ser a melhor mãe do mundo, que eu acho que é o desejo de toda mãe, né? Toda mãe tem esse sentimento Nossa, interno. essa história é muito mais difícil do que eu estava imaginando. Essa história é muito mais difícil. Essa é uma história que tem que ser contada a quatro ventos, porque não é possível que a gente perca tantos talentos nesse país. E a gente siga permanecendo com essa perda. Agora, mais uma vez, parabéns, hein? Tem uma pergunta, eu acho que a Camila vai fazer, não é, Camila? Do Felipe? Estou com ele aberto aqui, a pergunta do Felipe. Realmente, a tua história ela fica cada vez mais interessante. Acho que se a gente te der mais meia hora aqui, vai sair todo mundo boquiaberto. Mas parabéns mais uma vez. E a pergunta do Felipe, bom, ele começa assim, agradecendo pela sua aula, te dando os parabéns pela sua trajetória e pergunta como foi sua preparação para entrar na área do empreendedorismo, se houve algum apoio de instituições como o Sebrae ou se você teve que procurar MBAs, especializações por conta própria. Você até comentou que procurou muito, né, que teve pouco apoio, mas de repente legal. você puder dar mais uma detalhada aqui. No mestrado, realmente, eu tive pouco apoio, no sentido, e ainda tinha uma mente muito de iniciante científica, de cientista, eu não era ainda empreendedora, né? E o que aconteceu, o que é que deu essa virada de chave, né? Inclusive, eu queria ser professora, né? Porque por vir até de uma família pobre, eu não tinha esse luxo de pensar assim, não vou empreender, eu não tenho dinheiro, não posso nem correr risco. Se a criança ficar com fome, o que é que eu vou fazer, né? Então, aquele destino assim, de buscar o máximo para poder ser uma funcionária pública, uma professora, eu amo, né, até hoje, dar aula, ensinar, eu acho que passar conhecimento. Professores, para mim, são meus ídolos, eu sou apaixonada por professores, né, no sentido da palavra, assim, de transmissão de conhecimento. Então, eu estava ali porque eu me inspirava e queria me tornar professora, inclusive fui professora substituta há um tempo. Mas aí, no momento que eu fui para a Eslovênia, a vida deu uma virada, né? E lá eu conheci meu atual esposo, casei novamente, e aí resolvi tirar aí a gente conseguiu o duplo título lá, ele é economista, e em teoria a gente ia viver na Eslovênia. Aí eu falei assim, agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ser professora em esloveno? Eu não consigo falar nem A com CRE em esloveno. É desafio demais nessa vida, né? A gente se reinventa, mas tem hora que dá uns bloqueios. Tem hora que tem que falar, não, peraí, acho que aí não precisa ir. Exato, pelo amor de Deus. São tantos anos de investimento nessa carreira, eu queria muito continuar no segmento, e aí eu comecei a pensar na possibilidade de ir para a indústria. Lá, a indústria estava mais dentro da universidade, eu fiz pitch do meu doutorado, aprendi o que era pitch, e aí eu comecei a ver esse mundo, e aí entendi, aí o projeto da BioLinker nasceu, inclusive eu estava grávida novamente do meu segundo filho, foi na licença maternidade que eu falei assim, agora eu não vou conseguir fazer um pós-doc, eu tenho que realmente me reinventar aqui, eu vou conseguir realizar esse sonho de conseguir fazer ciência aplicada. E ele, como economista, também estava me introduzindo nesse mundo de negócios. E aí eu quero um plano de negócios, me dando esse apoio. E aí eu me senti mais segura por ter o apoio dele. Aí a gente conseguiu $100 mil de investimento na Irlanda, com a ideia do projeto, literalmente a ideia, mas não fui eu que vendi essa ideia. Eu, com outro colega,
austríaco, ele vendeu a ideia, e era nesse programa de aceleração chamado Rebel Bio, eles chamam, que é muito legal, inclusive, se alguém tem interesse de criar ideias, super sugiro também, é uma aceleradora, elas estão na Irlanda, em Londres, hoje em Nova York, mas na minha época só existia na Irlanda, em 2018, e eles estão crescendo bastante. E eles têm um laboratório, eles dão uma carta de investimento, você vai com sua ideia lá executar. Então, precisa ter todas as provas de conceito já, mas você precisa ter segurança mínima, né, de processos e mostrar no seu currículo e no currículo do seu time que vocês têm capacidade de executar aquilo. Então, o time é extremamente importante. E aí, o que aconteceu? Esse meu colega, a gente tinha aplicado na Califórnia e na Irlanda, e ele queria ir para a Califórnia, a gente só ganhou da Irlanda. E aí, ele não quis ir, e era o time, né, o time que tinha que ir. E a ideia era minha, né? Também ele comprou a minha ideia. Ele falou assim, não vou largar meu emprego, então, tipo, era eu, né? Foi a primeira lição importante que eu obtive. Escolha com sabedoria os seus futuros sócios. E foi, como diz o pessoal, um livramento, porque se eu se eu estou lá na Irlanda com eles, de repente eles resolvem ir embora, eu sou uma pessoa extremamente comprometida. Se eu digo fazer uma coisa, eu vou tentar fazer ela até o máximo possível, o maior esgotamento. Então, eu não ia largar, porque era algo que fui eu que construí até. E aí, nesse ponto, foi um livramento. E não aconteceu. Eu vim para o Brasil. Aí, resumo da história, só para não ser longa, para não me perder. Chegando aqui, eu fiz bastante cursos, tá? É o Gabriel, né, que fez essa pergunta. Eu fiz bastante cursos. O Felipe. A Felipe, desculpa. O Sebrae, ele abre muitos editais. E eu adoro fazer as coisas no Sebrae, tanto para vendas, para marketing, para tudo. Eu gosto de fazer. Eu fiz um curso também chamado Emerge para cientistas empreendedores. Eu gostei muito, eles abriram portas. O que acontece? Agora eu já estou bastante cansada de fazer esses cursos de capacitação, porque acaba sendo as mesmas aulas. Mas o que é legal é a network que eles geram. E quando você acaba sendo visto, e também você treina seu pitch, treina como apresentar, e se conecta com grandes empresas, eles acabam te conhecendo. E na hora que eles tiverem aquele problema, eles vão lembrar de você. Então, ser visto é extremamente importante na área de negócios e isso eu gosto muito que o Sebrae abre muitas conexões e eu tento estar em quase todos os editais possíveis, principalmente assim para alguns segmentos específicos científicos. Eles abriram agora o Lab Vendas junto com a Ilinka e está muito bom e a gente está participando. O conteúdo está excelente, então tipo assim a gente tenta sempre fazer. Sobre o MBA, eu estou agora querendo fazer muito um MBA, mas o Sandy, ele trabalha na minha empresa no final, ele entrou, né, que é meu esposo, ele entrou, né, depois que a gente recebeu essa carta, ele falou assim, nossa, mas vocês não têm nada, como é que vocês recebem uma oferta de 100 mil dólares? Isso realmente vale dinheiro? Ele ficou interessado e entrou na sociedade e montou com a gente. Aí a gente veio para o Brasil, começou a ganhar os recursos não reembolsáveis aqui, né? E agora a gente está se preparando para ver se a gente consegue uma rodada de investimento, porque a gente já tem receita, já tem vendas, e aí consegue ter uma avaliação melhor da porcentagem da empresa. Basicamente isso, mas se você quiser, eu super recomendo. Fazer alguns cursos, aí a gente pode trocar algumas figurinhas de alguns cursos interessantes, outros não, né? Eu acho que o legal também é que nessa tua experiência, não só a história foi muito interessante e ver o teu sucesso ao final, embora ainda você não chegou ao final, mas você já, exato, mas é um sucesso e isso mostra para gente, não só para os alunos, que dá para ir atrás de como começar, porque acho que a primeira dificuldade que quem está somente dentro da academia enfrenta é por onde eu começo, que curso eu tenho que fazer, para quem que eu tenho que apelar, né? Uhum. Então acho que essa tua história vem por aí e também a acomodação de algumas pessoas, não uma acomodação negativa que eu digo, mas
puxa, é tão difícil, uma coisa que você não se entregou, quando teus orientadores falaram, puxa, não, mas acho melhor não ir por aí, é complicado. A gente pode chamar isso de acomodação. Tudo que é difícil, você nem tenta sair do lugar. Então, alguns alunos falam, eu queria tanto, mas passa ano, entra ano, sai ano, e não foi para um curso, né? Isso. Então, se você acha legal, procura, vai ler a respeito, pergunta para quem sabe. Isso para todo mundo que está aqui assistindo, a doutora Mona se mostrou muito acessível, ela até ofereceu trocar algumas informações, caso alguém tenha interesse. Então, vamos tentar não sair hoje daqui só com a história bonita de sucesso e olha como ela foi bacana e ela se deu bem, como seria bom se isso fosse comigo? Pode ser com você, né? Então, usem o conhecimento que ela passou, de repente o e-mail que ela acabou de deixar para o contato para perguntar alguma coisa para ela, mas mesmo que teu caminho não seja traçado exatamente para o mesmo sentido que o dela, alguma coisa você fazendo para o teu próprio sucesso já vai ser muito legal, vai valer muito a pena. E queria agradecer mais uma vez, porque eu acho que a gente conseguiu fechar hoje o curso em si e o semestre com uma aula extremamente não só boa, né, a apresentação da tua empresa, o que para nós é muito importante aqui dentro, saber para quem que a gente pode agora pedir coisas e adquirir outros materiais, outros insumos, mas com toda a tua experiência e com a tua simpatia também. Foi muito legal ter você aqui hoje, Mona. Obrigada, Camila. Mais alguma Gente, pergunta, algum comentário? Senão a gente vai. Olha, ela deixou o e-mail aqui, se alguém tiver interesse, tá bom? exatamente, exatamente. Busquem sempre isso, essa questão de informação, eu acho que é bem válida o que a Camila falou. Eu percebi que meus orientadores não entendiam, então, já que eles não entendiam, os medos deles não deveriam ser os meus, então eu fui buscar esse conhecimento. Mas existem também pessoas que vão aparecer não só com medos, mas elas vão querer que você desista. Elas vão pôr situações onde elas vão criticar de uma forma que você tem que pensar assim, mas você já fez esse caminho? Né? Tipo, o conselho, é muito importante buscar o conselho de alguém que já fez o caminho, aquele caminho específico, e não simplesmente quem acha que é tal coisa. Então, você é especialista nisso, você fez esse caminho, você conhece, você respeita o conselho daquela pessoa. Mas outras pessoas que não fizeram o caminho e que muitas vezes opinam sobre aquele caminho sem nunca ter feito, você não necessariamente deve internalizar como verdade aquilo, né? Porque muitas vezes são os medos dela, né? E aí tem uma frase que eu gosto muito, assim, que eu acho muito engraçada, que é uma frase em inglês de um empresário de sucesso. Ele fala assim: não venha botar os seus medos nos meus planos. Por favor, saia daqui. Ou você vem com fatos e dados, mas não venha adotar os medos. Então, acho que é fundamental na área do empreendedorismo você tentar separar o que é medo, o que é dado. Realmente é dado, é importante, é relevante eu levar em consideração. E mesmo experiências negativas, né? Você falou, conversar com quem passou por isso. Claro que, como não é um caminho fácil, vão ter muitos percalços e vai ter gente que vai falar: olha, eu consegui, mas não, aqui é muito complicado. Bom, tudo bem, não é motivo para você desistir. Ou até outros que se deixaram levar pelo medo e desistiram no caminho. Então, eles têm alguma experiência para te passar, então, cuidado até na valorização das opiniões negativas, né? Você tem que formar o Exatamente. teu próprio caminho, mesmo que o teu colega, alguém que você confie, tenha tido uma experiência ruim, não quer dizer que vai ser a tua, né? Então, Exatamente. é bem Exatamente. importante isso também, não internalize o medo dos outros. A gente já tem tantos, né? Então, tem que tomar cuidado Exato. mesmo para não pegar mais. Perfeito. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, Obrigada a a gente que todos. agradece. Então, agora nós teremos a apresentação da Gabriela Ricomini, Caetano Clemente. A Gabriela é aluna da doutora Karen Kirschgarten. O título do projeto da
Gabriela, é a diversidade de hemoparasitas em répteis e anfíbios do Brasil. Então, seja bem-vinda, Gabriela, e vamos lá, vamos apreciar a sua aula. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, tá tudo certo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, sim. Sim, acabou Sim? de entrar. Sim, sim. Ai, calma. Deixa eu tirar vocês daqui. Pronto. Bom, então, muito prazer. Meu nome é Gabriela, como a professora já comentou. O título do meu trabalho é Diversidade de Hemoparasitas em Répteis e Anfíbios no Brasil. E a minha orientadora é a professora Karen Kirchgarter. Meu Deus, por que não mudou? Por que não muda, meu Deus? Ah, foi. Então, esse trabalho conta com colaboradores que são do Zoológico de São Paulo, da Universidade Nacional da Colômbia, da Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Pernambuco, do Instituto Butantan e da Universidade Federal do Mato Grosso. O Brasil ele contém a maior biodiversidade do mundo e, segundo o ICMBio, nós temos cerca de 8.930 espécies de vertebrados, sendo que 1.173 delas estão ameaçadas de extinção. O termo herpetofauna é utilizado para se referir a répteis e anfíbios. A classe Reptilia ela é subdividida em 4 ordens. Uma delas é a crocodília, que são os crocodilos, jacarés e gaviais. A ordem Chelonia, ou Testudines, que são as tartarugas e os cágados, e os jabutis, né? E os esquamata, que são os escamados, que são as cobras, lagartos e anfisbenas, e a rincocefalia, que são as tuataras. A classe anfíbia é dividida em 3 ordens: a anura, que são os sapos, rãs e pererecas; Gymnophiona, que são as cecílias ou cobras cegas; e os caudata, né, que são as salamandras. Em relação à conservação desses animais, segundo o ICMBio, 16 espécies de répteis e 22 de anfíbios estão em processo de extinção, mas não se sabe nenhum dado sobre 64 espécies de répteis e 167 de anfíbios. Esses animais eles são bioindicadores, porque eles são facilmente impactados por mudanças no ambiente, e não ter dados sobre essas espécies é algo muito preocupante, já que como é que a gente vai saber impactos e tudo mais, né? Bom, em relação aos impactos, eles podem ser antrópicos, que são causados pelos homens, mudanças na população por conta de predadores, climáticos ou infecções. Em relação a essas infecções, elas podem ser por hemoparasitoses, que hemoparasitas é um termo usado para parasitas que infectam células sanguíneas. E existe uma variedade de parasitas, incluindo os protozoários, que são os hemosporídeos, piroplasmídeos e trypanosomatídeos. E cerca de 200 espécies de hemoparasitas podem infectar répteis, mas os estudos são escassos ainda. A relação parasita-hospedeiro ainda é incerta, e como eu disse, os estudos são poucos e pontuais, né? Então, é demais. Mas o que se sabe da América Latina é que ocorre ou já ocorreu o gênero Hemogregarina, Hepatosum, Hemocystidium, agora foi com o teclado, Plasmodium, Dactylossoma e Microfilaria e Trypanosoma. Aqui no Brasil, os estudos são muito focados na região amazônica e ocorre ou ocorreu a Hemogregarina, Hepatosum, Plasmodium, Trypanosoma e só isso, por enquanto. E esse número pode ser muito maior, porque como tem poucos estudos, a gente não sabe ao certo, né? A maior concentração da herpetofauna está na região neotropical,
que coincide com os vetores, que também estão muito focados nessa região neotropical, e o estudo sobre essa distribuição, toda essa interação, ela ajudaria muito com as diretrizes de conservação e manutenção da saúde animal. Em relação aos vetores da hemoparasitória, né, das hemoparasitoses, a transmissão, ela é feita através de vetores. Então, podem ser mosquitos, principalmente gênero Aedes e Culex, flebotomíneos, principalmente gênero Luxomia, outras moscas, né, além de flebotomíneos, percevejos, carrapatos e sanguessugas. Aqui nesse estudo a gente vai estudar duas filos, a apicomplexa, que são parasitas intracelulares obrigatórios, e contém o complexo apical, que em algum momento do ciclo da vida deles, que é uma estrutura que ajuda a invadir a célula do hospedeiro, e a filoglenozoa, que são parasitas flagelados que infectam vertebrados e plantas e insetos da ordem Diptera e Hemiptera. Então aqui a gente consegue ver, é uma coisa ilustrativa, na verdade, mas aqui a filocomplexa, nessas famílias, pelo menos um dos gêneros foi descrito ocorrendo em répteis e anfíbios. Ou anfíbios, né? Então, assim, tem muita coisa para a gente estudar ainda sobre essas hemoparasitoses nesses animais. Então, a justificativa desse trabalho é que a identificação morfológica ela é difícil e tem poucos profissionais treinados. E ela tem caído em desuso por conta da identificação molecular que vem crescendo o uso, né? E em relação a estudos moleculares, eles têm baixa resolução filogenética dos marcadores moleculares. E para os hemosporídeos, a infecção mista ela é muito frequente. E as técnicas moleculares elas não são tão boas quanto a técnica morfológica nesse quesito. Em relação ao objetivo do nosso trabalho, é identificar e classificar espécies dos hemoparasitas por microscopia, né, morfologicamente, e DNA barcode, né, com a parte molecular, em amostras de animais silvestres e cativos, répteis e anfíbios, em diferentes áreas do Brasil. Esqueci a animaçãozinha. Os objetivos específicos é detectar molecularmente a presença de hemoparasitas nas amostras desses animais, fazer análise filogenética nas sequências detectadas, determinar a distribuição geográfica e o grau de especialização dessas espécies identificadas e comparar a prevalência dos hemoparasitas nas diferentes áreas estudadas. Em relação ao material e métodos, as amostras são todas secundárias, então o que a gente conseguiu até agora são amostras que vão vir do estado do Pará, Pernambuco, Paraná, do Biobanco de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Do Zoológico de São Paulo, do estado de São Paulo, do Instituto do Butantan, que são amostras do Brasil de forma geral, e do Mato Grosso, lá do Pantanal. Então, lá as amostras de Pernambuco vão vir do município de Recife, de dentro do campus da Universidade Federal de Pernambuco, numa estação ecológica do município de Paulista e no refúgio de vida silvestre do município de São Vicente Ferrer. As amostras do Pará vão vir do município de Paragominas, de um reflorestamento de dentro de uma mineradora, do município de Tailândia, de dentro de uma plantação de dendê e parques próximos a Belém. A Fundação do Zoológico de São Paulo são alíquotas guardadas da rotina veterinária deles. No Instituto Butantan são amostras vindas de dois grandes projetos. Um é um grande projeto que estuda a biodiversidade das serpentes do Brasil e o outro é um projeto que estuda serpentes insulares. São ilhas, né? Do Paraná são amostras do município de Morretes e criadouros do estado. E do Mato Grosso é uma amostra vinda do Pantanal. Então, para análise morfológica, a gente tem a lâmina com esfregaço sanguíneo, a gente cora com guinça, e aí a gente observa em aumento de 1000 vezes em óleo de imersão para verificar a presença de hemoparasitas. E para a parte molecular,
A gente vai fazer a extração do DNA com o kit QIAGEN, conforme a instrução do fabricante, as instruções do fabricante. Aí a gente vai fazer a determinação molecular com amplificação do parasita com o seu primer específico. E então a gente vai sequenciar as sequências positivas, né? As amostras positivas. Então, para a família Plasmodiide, Hemoproteide e Leucostozoide da subordem Bosporina, a gente vai usar um fragmento do citocromo B, conforme literatura. E para a subordem Adelorina, a gente vai usar 18S ribossomal, um gene 18S ribossomal, né? E para o gênero Lancasterella também vai ser 18S. Desculpem o barulho. 18S também, conforme literatura. Então, as amostras obtidas, a gente vai sequenciar ambas as fitas, usando o kit Big Dye com o ABI Prism lá da DMT. As sequências serão tratadas com o Sekman e Mega e alinhadas em cluster. E as sequências serão geradas de acordo com a inferência bayesiana e as novas sequências serão depositadas no GenBank. Para as amostras que forem positivas e não tem o hospedeiro identificado, a gente vai fazer a amplificação do gene citocromo B para fazer a identificação, cada um com seu primer específico, né? E esse trabalho tem todas as permissões que precisa ter. E resultados preliminares, por enquanto, é bem pouquinho, mas é o que a gente tem até agora. Então, as amostras, a gente tem 55 amostras que vieram de Pernambuco, sendo que 25 delas a gente tem lâminas para fazer a parte morfológica, e 11 delas são de anfíbios e 44 de répteis. Do Pará são 29 amostras, 4 de répteis e 25 de anfíbios. Do Paraná são 123 amostras, todas de répteis, e nós temos 66 lâminas dessas amostras. No Instituto Butantan são 855, todas de répteis. Do Zoológico de São Paulo são 105 amostras, todas de répteis também. E o Pantanal, por enquanto, apenas uma. E ela tem uma lâmina também. Então, até agora a gente só conseguiu fazer a parte morfológica, né? Então, a gente fez a análise morfológica no aumento de 1000 vezes, como eu falei anteriormente, fora de imersão, na amostra do Pantanal, e a gente achou um parasita muito, muito semelhante com o gênero Hepatosum, e ele é muito semelhante também com a espécie Hepatosum caimani, mas isso a gente só não vai ter certeza, só vai ter certeza futuramente. E o hospedeiro dessa amostra é um caimã jacaré, que é um jacaré do Pantanal. É o jacaré do Pantanal. Então, aqui a gente consegue ver o gametócito extraeritrocítico. Aqui a gente consegue ver o gametócito intraeritrocítico, em sangue periférico, né, que é coletado. Então, a gente consegue ver que tem muitos parasitas nessa lâmina, muitos mesmo. Mesmo. Esse animal estava muito parasitado e, por enquanto, é só isso que a gente tem, mas a gente já vê em literatura que esses parasitas realmente ocorrem naquela região e nesses animais. Então, já tem literatura que ocorre no jacaré do Pantanal, que é o próprio caimã jacaré, e o caimã crocodilos, que é o jacaré tinga, ou tinga. E é isso. Obrigada. Alguma dúvida? Obrigada. Muito obrigada, Gabriela. Gabriela, eu gostaria de saber com você bom, antes de mais nada, parabéns pela sua apresentação, bastante esclarecedora em relação ao seu trabalho. Eu gostaria de saber quem é que faz a coleta. Você chega a participar? Eu participei de uma coleta com o pessoal do Butantan
na ilha de Alcatrazes, que eles foram e me levaram na expedição deles, mas a maioria das vezes quem coleta são os colaboradores, né? Sim, Mas sim. sempre que a gente consegue, eu vou junto, porque não é Eu toda que hora que a penso gente consegue ir. para coletar dos jacarés, não é? Quando você mostra essa lâmina extremamente parasitada desse jacaré, esse animal tinha alguma manifestação clínica? Então, até onde eu sei, é um animal silvestre, né? Selvagem. Sim. Então, Eles coletam e aí não tem mais controle. Eles não não. são, eles não colocam marcadores neles, né, para identificar, não. É feita a coleta Eu quando creio que, eu quando creio é que feito, não. não, né? Não Pode tem. continuar, desculpa. Não, eu fiquei curiosa em saber como é que, porque assim, vocês mandam para vocês a coleta das amostras, não é? Para vocês trabalharem aqui. Porém, esses animais não são controlados, então, depois. Eles continuam ali na natureza, vocês não. A pessoa que coleta, por exemplo, também não percebe, não faz nenhuma anotação em relação à manifestação clínica daquele animal. É uma curiosidade que eu fiquei para associar com a quantidade de parasitas. Sim, Você. sim. Até onde eu sei, esse jacaré especificamente, ele morreu. E ele estava muito parasitado com muitos outros parasitas. Então, Ah, provavelmente eles fazem sim esse tipo de controle, mas eu não consigo te responder com tanta certeza. sim, ok. Ok, eu estou vendo aqui que a sua orientadora, a doutora Karen, está aqui. Ela está sempre, é muito bom, gosto bastante. Ela está sempre no nosso Pit Trop, os alunos estão lá, está lá a doutora Karen. Acho que é isso, eu gostaria de abrir para mais perguntas, alguma observação que a doutora Karen gostaria de fazer, ou o doutor Alan, eu acho que participa do seu trabalho, é isso? Sim, ele foi o colaborador que enviou essa amostra. Ah, bom, então, alguém quer fazer alguma manifestação? Dá uns segundinhos aqui, se o Alan conseguir entrar, a Karen está chamando ele para responder. Que é uma curiosidade que a gente fica. Eu achei muito bonita a tua lâmina. Bonita, assim, não para o jacaré, né? Pelo ponto de vista dele, deve ser péssimo, Sim. mas pelo nosso é muito bonita. E fica a curiosidade do prejuízo clínico que eles têm, né? Porque, como não é a nossa área, principalmente silvestres, que têm comportamentos muito diferentes a depender do tipo de infecção, o quanto isso é prejudicial, era um animal adulto, então talvez essa infecção já tivesse há bastante tempo, o quanto isso acaba impactando não na qualidade de vida dele, mas sim, porque não, se ele realmente tem alguma sintomatologia que deixa ele mais prostrado, prejudica até na procriação, enfim, qual que é o prejuízo, ficou a minha curiosidade aqui. Não sei se você sabe a resposta. O que vem em literatura, né? Eu não sei especificamente desse animal, mas o que vem em literatura é que sim, eles têm um impacto clínico bem importante, assim. Em cobras, esse parasita também tem uma boa importância aí também. Elas chegam a É, morrer mesmo, elas vão a óbito por conta da parasitemia, né, que é gerada. sim, então torna mais importante ainda, né, para fazer toda a preservação e sim, zoológicos têm outro impacto também. Olha, esse animal especificamente foi coletado para a coleção do museu. Ah, Ah, mas tudo bem, acho que esse animal, todo mundo ficou com pena dele, acho que queria saber dele especificamente, mas a resposta que você deu já generaliza, né? Eles têm sim um prejuízo bem importante, então era o que a gente queria saber. Gabriela, obrigada pela tua aula, foi muito clara e muito bonita também, umas ilustrações bem interessantes. Obrigada. A Lúcia vai obrigada. continuar a apresentação. Muito obrigada, Gabriela, mais uma vez, parabéns. E então agora teremos a apresentação do Vinícius, que é também aluno da doutora Karen e doutor Mauro Cafundó. O projeto do Vinícius é inteligência artificial para classificação de espécies de culicídios baseado em morfometria de asa.
Então, seja bem-vindo, Vinícius, e vamos lá, vamos começar. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Onde compartilha mesmo? Do Acho. lado do microfone tem uma, como se fosse uma telinha de computador, uma televisãozinha. Aí você clica nela. Bom, Isso, perfeito. bom dia a todo mundo. Como foi dito, o meu trabalho é sobre inteligência artificial para identificação de mosquitos. Sou aluno da doutora Karen e do Dr. Mauro, que é pós-doc no laboratório do Dr. Helder Nakaya. Posso começar? Por favor. Por Vamos lá. favor, pode começar. Seja bem-vindo. Mosquitos, da ordem Diptera, família Culicidae, tem mais de 3.500 espécies já descritas. Dentro da entomologia médica, as mais importantes são os gêneros Aedes, Anopheles e Culex. Os colicídeos são é um grupo extremamente grande e cosmopolita. Eles habitam toda a cobertura temperada e tropical do planeta. Eles também habitam algumas zonas mais frias e além do círculo polar ártico. A forma de alimentação principal é por repasto sanguíneo, principalmente de animais de sangue quente, ocorrendo ocasionalmente também a alimentação por outros tipos de animais de sangue frio, como lesmas, moluscos ou outros répteis. Os colicídeos eles são responsáveis pela transmissão de alguns agentes infecciosos importantes, como a filariose linfática, o vírus do West Nile, malária, zika, dengue e chikungunya. Por isso que a identificação correta dos animais é muito importante, para a gente poder saber o que a gente está combatendo em determinado caso. A forma clássica de identificação dos mosquitos e o padrão ouro ainda hoje é a taxonomia, os métodos taxonômicos. E a taxonomia usa os caracteres físicos do animal para identificação. É uma técnica relativamente barata para se executar, só precisa de uma lupa e alguns outros equipamentos mínimos de bancada. Tem uma literatura bem extensiva por ser uma técnica já antiga, então ela tem um suporte literário muito grande. E quanto à sua execução é possível, ela é bastante confiável. Algumas desvantagens da técnica é que a qualificação é extremamente longa e por isso escassa, complexa e limitada para espécies muito próximas, justamente porque ela precisa que o inseto tenha sua integridade total, precisa de todas as características usadas nas chaves de identificação para poder identificar o inseto. Uma opção que tem surgido nas últimas décadas é a Wing Geometric Morphometrics, ou a geometria morfométrica alar, e ela consiste em pegar para Culex 18 pontos nas asas, entre as venações, e traçar distâncias entre esses pontos e criar uma relação matemática que gera a informação do que é aquele inseto. As vantagens é que ela tem se mostrado tão eficiente quanto as formas tradicionais. Ela também tem um custo de execução baixo, não tão baixo quanto a taxonomia clássica, mas ainda assim, comparado com outras técnicas de laboratório como o biomol, ainda é baixo. Para identificação você precisa só de uma asa e ela é uma técnica amigável para novos usuários. Entre as aplicações, além da identificação dos mosquitos, também ela tem a capacidade de mostrar diferenciação entre mosquitos da mesma espécie de populações diferentes, de morfismos sexuais e também ela pode detectar estresses ambientais, químicos, etc. Alguns trabalhos do grupo já mostraram que a técnica é muito eficiente em diferenciar várias espécies de Culex e também foi capaz de classificar corretamente o parentesco evolutivo dessas espécies. Porém, ela tem algumas desvantagens também. Ainda é uma técnica experimental, as ferramentas são inflexíveis e descentralizadas, significa que são muitas ferramentas, são muitos formatos diferentes, a gente tem que ficar passando de um programa para outro.
O database é limitado ainda a algumas espécies, principalmente as espécies de maior interesse epidemiológico, e também faltam bancos de dados. Além dos bancos de dados serem restritos a poucas espécies, normalmente esses bancos de dados são internos, são do laboratório. Né? Não tem ainda um banco de dados disponível para todos os pesquisadores, como acontece com o Biomol, por exemplo, com o GenBank, entre outros. A versatilidade de trabalhar com arquivos digitalizados, como a imagem, é que a gente consegue trabalhar com uma gama muito grande de programas, a gente consegue inferir estatísticas, a gente consegue aplicar inteligência artificial, a gente consegue utilizar pacotes de plataformas de programação como Java, R e Python para trabalhar em cima desses dados, o que já acontece em outras ciências. E o sucesso nos anos recentes com WGM permitiram avanços ecológicos nos estudos dos mosquitos e de importância médica, porém alguns problemas metodológicos ainda precisam ser corrigidos e aperfeiçoados. Também a gente pode ampliar as análises usando machine learning, redes neurais artificiais, para poder otimizar esses resultados. Não tem tantos trabalhos ainda nessa direção e os trabalhos que tem ainda não propõem uma flexibilização maior do processo. Então, os objetivos do nosso projeto é principalmente desenvolver um algoritmo de inteligência artificial que possa classificar as espécies através da morfometria de asa, automatizar a extração, que é um problema que eu vou apresentar mais para frente, e também calcular de forma automática as distâncias e também automatizar a identificação das espécies com base nesses dados. As espécies utilizadas no trabalho, os espécimes, aliás, utilizados são todos já coletados em outros projetos do laboratório, dentro da cidade de São Paulo e também na Patagônia Argentina. O método de captura é por CDC, de CDC luminosa. As asas são retiradas com pinça e tesoura entomológica e acomodadas em etanol. Depois a gente fixa elas em lâminas e as lâminas a gente fotografa em lupa estereoscópica com a câmera digital, para a gente poder ter o máximo de resolução dessas asas. Agora sobre as marcações. Essas marcações a gente faz manualmente hoje. Todos os projetos que trabalham com WGM fazem as marcações manualmente, o que cria alguns vieses. Um consenso que todos têm, trabalham com isso, é que a pessoa que vai fazer o projeto tem que marcar todas as asas que vai fazer, para não ter a variação de uma pessoa marca, depois outra pessoa marca e isso criar uma variação. Então, todas as asas foram marcadas manualmente para a gente poder ter um parâmetro. Todas as análises estatísticas vão ser feitas da mesma forma que os trabalhos prévios já foram feitos e com base nelas que a gente vai trabalhar depois na parte da automatização. A alometria vai ser calculada por Procrustes com 10.000 randomizações. A análise discriminante CVA vai ser feita. Talvez a gente adicione outras formas de análise estatística, como PCA. Já está sendo avaliado ainda, mas ainda não foi implementado com testes. Isso vai ser feito mais para frente. E distância de Mahalanobis calculada dentro da CVA para a gente ter a classificação da cross-validação para montar as árvores. Então, basicamente, o plano de trabalho é o seguinte: a gente vai fazer a classificação dos algoritmos das espécies, a gente vai fazer o teste. Agora a gente está usando Python para fazer os algoritmos. A gente está tentando centralizar tudo no Python para evitar justamente o problema de vários programas fazendo várias coisas diferentes. Então a gente está buscando bibliotecas do Python de machine learning,
que é uma plataforma muito rica em machine learning, inteligência artificial, Python, justamente para a gente centralizar tudo. Depois que a gente tiver isso pronto, a gente vai avaliar, com base nos algoritmos, a eficiência que a gente teve. Os modelos vão ser testados em alguns parâmetros, como sensibilidade, especificidade, acurácia e precisão, para a gente poder reavaliar e aprimorar. Dessa forma, a gente espera ter um modelo de classificação dos colicídios com eficiência aceitável e uma performance aceitável para a gente poder tomar como um método padrão e confiável. A gente fez alguns testes de conceito para apresentar o projeto. A gente pegou uma asa comum e fez o trabalho por TPS-DIG, que é o trabalho manual. Paralelamente, a gente fez o tratamento da imagem usando o Elastic, que é um editor de imagem com base em Python para fazer a segmentação da asa, depois a esqueletonização da asa, e depois usando o Analyze Skeleton no Fiji, que é o programa, que é uma extensão do ImageJ, a gente conseguiu fazer a detecção de todos esses pontos, o que gera vários pontos, não só os 18 que a gente tem interesse. Então, o que a gente fez? A gente pegou esses pontos e confrontou com os 18 pontos. A gente pegou os pontos preditos com os pontos de referência, marcados manualmente. A gente usou o Calculate Distance do R, que é uma função de calcular distâncias, pegou os 18 pontos preditos mais próximos dos 18 pontos de referência e saiu esses 18 pontos amarelos na imagem abaixo. O que a gente conseguiu distâncias boas, mínimas de 1.4 pixels de distância e máxima de 46.1, o que ainda é muito pouco, o que a gente espera que não afete a especificidade da identificação. Porém, ainda não é o método ideal e a gente está usando mais de uma plataforma. Então a gente criou um pipeline para a gente fazer o processamento da imagem com mais eficiência, que é primeiro transformar a imagem em cinza para não ter variação de cor, achar dentro do histograma da imagem, vou mostrar já o que é o histograma, qual é o melhor contraste, porque as asas elas vêm em diferentes condições de imagem, algumas com maior contraste, outras com menor contraste, e a gente tenta nivelar tudo em um consenso de contraste para ficar mais fácil do computador conseguir segmentar a asa. Então, depois que a gente segmenta, a gente usa Random Forest, que é um tipo de inteligência artificial de seleção de fundo e de frente de imagem. A gente binariza a imagem para transformar ela em verdadeiro ou falso, os pixels, para esqueletonizar a imagem, para depois a gente fazer a identificação automática dos pontos e extrair automaticamente o TPS, que é o arquivo com as coordenadas cartesianas que tem os pontos. Então, até o momento, o que a gente conseguiu fazer? Isso aqui tudo já é em Python, é o que a gente conseguiu transferir de todos os programas que a gente utilizou até agora nas provas de conceito dentro do Python. Então, aqui já é o resultado preliminar centralizado. Daqui para frente é tudo em Python. A asa, a imagem original da asa, a gente transforma ela em escala de cinza. E aqui a gente tira o histograma dela. Então, a gente tira das pontas de mínimo e de máximo de intensidade de cinza para obter uma imagem com maior contraste e a gente inverte essa imagem. Sinceramente, eu não sei explicar o porquê que em processamento de imagem a gente inverte sempre, mas facilita bastante porque a gente tem o fundo como 0 e o branco como 1, que é a presença e a não presença de imagem. Então, acaba facilitando para a gente selecionar e trabalhar quando a gente transforma a cor em dado digital. Poderia ser o contrário? Poderia, mas a gente tem um volume menor de dados quando a gente transforma em dado só a frente da imagem, que são as venações e não o fundo.
Aqui a gente usa o Napari, que é um programa que a gente ensina para o computador o que a gente quer que ele identifique como fundo e o que a gente quer que ele identifique como asa. Aqui em azul a gente pode ver as marcações que eu fiz em cima da venação de asa e em vermelho ou marrom o que a gente mostra para o computador que não é asa. Então ele vai separar em duas camadas o que é de interesse e o que não é de interesse. E aí é essa a instrução que ele extrai. E com isso ele segmenta a asa dessa forma. Então, dessa forma, é isso que a gente esqueletoniza depois. Aqui a gente tem o processo completo da imagem original, dos labels, da asa segmentada e da esqueletonização. Isso aqui foi o mais próximo que a gente conseguiu chegar em Python, porque a gente tem que ficar procurando muitas bibliotecas, muitas funções e testando cada uma delas, então é um processo relativamente lento. Mas para 5 meses de projeto, eu acho que a gente conseguiu evoluir bastante na extração das informações que a gente pode tirar da asa. E a partir de agora, o que a gente tem que fazer é achar um algoritmo. A gente, na realidade, vai ter que criar um algoritmo que identifique os 18 pontos sem que aconteça aquele mar de pontos que acontecia anteriormente. Então, a gente tem que procurar um ponto em comum. A gente tem que procurar uma característica em comum entre todos os pontos que não aconteça em outros lugares dentro do esqueleto. Além de que esse esqueleto também não está perfeito. Ele tem várias linhas e pontos que não são ainda o interesse da gente, mas a gente está chegando próximo já do esqueleto ideal para a gente procurar os pontos de forma automática, porque encontrar os pontos a gente consegue encontrar. Na prova de conceito a gente mostrou que com pontos de referência é fácil, só que não é o ideal. O ideal é a gente desvincular a marcação dos pontos da marcação humana e transferir a marcação completamente para o computador. Que aí a parte humana é a análise de dados. A análise de dados a gente faz com outras ferramentas, mas a parte que demanda mais tempo e que limita o volume de asas que a gente consegue processar de uma vez é justamente a parte humana, que é o que a gente está agora automatizando. É isso. Obrigada, Vinícius. Parabéns pela sua aula, pela sua explicação. A gente vai abrir aqui para algumas sugestões, algumas perguntas, mas eu já gostaria de te perguntar o seguinte. Até agora, a morfometria das asas, ela tem sido usada, quer dizer, ela tem trazido algum problema de muita subjetividade, né? A sua intenção é acabar com essa subjetividade, não é isso? Isso, ela tem muito potencial, ela já mostrou que ela tem precisão e ela contorna um problema da taxonomia clássica, que é quando o taxonomista não tem todos os caracteres, porque perde. Mosquito, ele é um animal delicado, então no transporte, no armazenamento, na captura, ele pode perder alguns caracteres físicos que depois vão impossibilitar a identificação. A asa sempre está lá. Por mais que ela seja uma estrutura delicada, ela dificilmente é perdida. Então, é uma forma da gente contornar isso. Só que ela também tem os problemas de metodologia que a gente está tentando contornar também. Sim. Vocês até agora chegaram ou tem alguma referência de trabalho que usando essa ferramenta vocês conseguiram já contestar alguma classificação de espécie? Contestar, não. Não? Contestar, não. O que a gente tem dentro do grupo mesmo é o trabalho da Roseli Simões, que ela confrontou os dados de biomol com os dados de morfometria. E eles mostraram uma precisão boa. Então, os trabalhos que a gente tem aqui, a gente pega insetos que já foram identificados, a gente confronta técnica com técnica para ver se bate. Tá. E olha, agora uma curiosidade assim, qual o
número aproximado de culicídios que existem? De espécies, De espécies. mais de 3.500. Tá, ok, No obrigada, mundo viu? todo, mais de 3.500. Mais de 3.500, ok. Vinícius, você é biólogo? Sim. Ah, tá. Mais uma vez, parabéns pela sua aula, tá? Então, agora aqui, Camila, você quer fazer alguma observação? Eu tenho duas Demais. perguntas. Obrigada, Vinícius, pela aula. A primeira pergunta é que eu não entendi mesmo como que o programa seleciona aquele monte de pontos, porque eu entendo que ele selecionaria Uhum. pontos se ele estivesse comparando com outra coisa e falar, olha, aqui é importante, porque aqui ajuda a identificar ou a diferenciar. Qual é o critério que ele usou para pré-selecionar aquele bilhão de isso, né? Acho que um antes desse, Aqui. os pontos preditos, isso. Por que ele predisse esses pontos? Como que ele faz? Quando a gente esqueletoniza a asa, o que a gente está fazendo é afilando toda a estrutura das veias para 1 pixel de espessura. Só que o programa não sabe o que é uma veia. Ele segmenta com base no algoritmo de identificação de imagem que a gente dá para ele, que a gente ensina na mão, que nem eu mostrei lá o desenho que eu fiz. A gente tem que ensinar a máquina o que é uma venação e o que não é. E aí o resultado ele é imperfeito. Então quando a gente joga o algoritmo de predição de pontos, ele vai pegar tudo que você fala para ele o que é um ponto. Ponto é o que? É um pixel solto? É uma intersecção entre duas linhas? E aí, com base nesses algoritmos, ele fala, ó, de acordo com os parâmetros que você me deu, isso é um ponto. Então, de acordo com os parâmetros do algoritmo Analyze Skeleton do FIGE, ele encontrou mais de 600 pontos nessa imagem. E é isso que a gente vai estar trabalhando agora para superar. A gente está pegando os algoritmos que já existem, a gente está selecionando o mais próximo do que a gente precisa para a gente ter menos trabalho na hora de modificar o algoritmo já pronto. Então, por exemplo, o que é um ponto em uma venação do mosquito? O ponto em uma venação é sempre uma intersecção entre duas linhas. Nenhum ponto ele é o final de uma venação que não encontre outra venação. Então, isso já é um ponto em comum. Só que existem mais pontos assim dentro da venação. Aqui, mesmo na imagem da esqueletonização, tem vários pontos que não são nem venações, são ruído de imagem que acabou sendo interpretado como uma linha na hora de esqueletonizar. Então são essas coisas que a gente está otimizando agora. Para na hora que a gente jogar para o computador, encontre os pontos. Ele jogar o mais próximo possível de 18. A gente sabe que não vão ser 18, mas no momento que ele jogar esses mais próximos de 18, a gente vai poder criar um critério de falar, não, beleza, então os pontos desses todos que foram selecionados, eu quero que você selecione os 18 mais próximos do centroide, por exemplo, que é essa parte aqui no meio da asa que tem esse aglomerado de pontos. Ou então, sei lá, da ponta da asa para dentro, os primeiros 18 pontos. Isso aí a gente vai pensar na forma mais próxima, mas a gente precisa já desse algoritmo mais refinado para a gente poder criar um filtro. Certo, entendi, obrigada. E aí eu tenho uma outra pergunta, mas é mais um comentário de quem não trabalha com isso mesmo e acha que isso deve ser talvez muito difícil, porque acho que no começo da aula você estava falando que esse tipo de ferramenta pode chegar ao nível de identificação de indivíduo, certo? Ou eu entendi errado? Sim, Como se fosse uma sim. digital, né? Tendo mais de 3.500 espécies e sabendo que você tem variação entre indivíduos da mesma espécie, você vai ter bastante trabalho, né? É, é. A ideia também não é só criar o sistema de identificação, mas uma preocupação da Karen também é a gente conseguir um banco de dados e centralize as asas. Da mesma forma que existe o Genbank, que existe uma Lave, que se sequencia
um animal, um ser vivo, você fala, não, essa sequência é, sei lá, COI de Colex habilitator. Eu vou subir essa sequência para quando outras pessoas tiverem uma sequência extremamente próxima, elas saberem que isso é um habilitator e não acaristos. A ideia é a mesma. Só que ao invés de usar Uhum. sequências genéticas, a gente usar uma impressão digital matemática, digamos assim. Então, a ideia é montar um banco com asas de diferentes espécies, né? Eu acho Sim, que é por já isso essa. existem bancos idealizados, mas que ainda não foram colocados à prova. A nossa ideia também é colocar eles à prova mais para frente para ver a viabilidade disso tudo como algo fixo também, algo que você possa, que o taxonomista, na hora que ele não consegue identificar pelos métodos padrão, ele consiga ter um plano B. Tá. Ou Não, mesmo um muito laboratório que não bacana. tem acesso a um taxonomista, né, o que não é raro. Sim, cada vez menos, né, inclusive. Sim, E aí eu fico pensando, então, você tendo esse banco bem definido, na verdade, esses 18 pontos têm uma importância muito grande. Aí, que, claro, não vão ser 18, mas enfim, talvez mudando de espécie para espécie, em espécies muito parecidas, talvez você tenha que ter até mais pontos, né? Porque vai ter ainda variação entre os indivíduos, isso poderia trazer uma certa confusão. Então, depois, os testes que vocês vão ter que fazer, vai ter que incluir um grande número de indivíduos para ver se ele é robusto mesmo, né? sim. Tudo depende do tamanho e da especificidade do banco de dados que você tem. Machine Learning, de forma geral, funciona assim. Quanto maior e mais robusto e mais específico do banco de dados, melhor vai ser a saída de dados. Quanto melhor a entrada, melhor a saída de dados. Então, tem trabalhos que conseguiram detectar variação do ambiente pela asa do mosquito. Sei lá, um ambiente seco, um ambiente que ele tem exposição a químicos que afetam o desenvolvimento dele. Conseguiu detectar, por exemplo, que aquele mosquito é da espécie X, porém ele está sofrendo alterações. Então, é uma relação de distância muito específica que dá para tirar informações muito pequenas. Muito, muito, muito bacana o teu trabalho. Parabéns. Eu acho que abre portas até para a gente pensar em outras formas, né? A gente acha que a biologia molecular chegou no top, né? Ah, eu tô no topo do detalhamento. E na verdade, não. Isso que você falou até agora no final, não só você consegue identificação, como perceber alteração de ambiente, coisa que na biologia molecular você não tem, né? Claro, se você trabalhar com epigenética, mas com É, sequenciamento puro, não. Então, é que a morfometria e a biomol, elas trabalham em frentes diferentes. A uhum, morfometria, ela trabalha no fenótipo e a biomol no genótipo. é, Então, até certo ponto, sei lá, no ponto de identificação, a gente consegue comparar as duas técnicas, mas passou disso, a gente já não consegue comparar tanto, porque nem sempre o genótipo e o fenótipo conversam. Então, claro, claro. Muito bom, gostei, parabéns. obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Lúcia, você quer encerrar? Então, vamos agradecer a todos e lembrando, acho que nós vamos fazer reunião com os alunos daqui a pouco. Lembra que a Uhum. Gislaine mandou? Eu acho que sim, né? Então, vamos pedir a todos, agradecemos a presença de todos neste evento, no último Pit Trop do ano. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Parabéns aos alunos. Tivemos apresentação de projetos muito interessantes, né? Nas mais diversas áreas. E então aqui nós vamos fechar a reunião aqui só para nós, com os alunos, para que a gente possa conversar a respeito da avaliação, não é? Isso.